Ok, nós vamos continuar o estudo sobre dons espirituais e eu não tenho tempo, infelizmente, de relembrar tudo aquilo que nós dissemos ontem em 2 palestras e na aula de domingo passado, que eu fiz uma introdução a dons. Mas a coisa boa é que nós temos no nosso site condições de colocar essas mensagens para proveito tanto da igreja quanto de outras pessoas que não estão aqui. Então, meu encorajamento é que você depois acesse o site da igreja, tá aí na ordem de culto, ipalimeira.com.br, para você poder assistir às outras partes dessa série. Hoje nós vamos tratar especificamente nessa hora de culto de como é que nós lidamos com os dons, porque uma das perguntas que surgiu ontem repetidas vezes e normalmente nós fazemos constantemente é assim: pastor, tudo bem, estou entendendo um pouquinho de dons, mas como é que eu descubro isso? E uma vez que eu sei, como é que eu desenvolvo isso? E uma vez que eu vejo isso nas pessoas, é possível elas não usarem? Tem barreiras em relação ao uso de dons? Existem dons que são mais destacados do que outros? Ou todos têm validade? São perguntas justas que nós fazemos e eu quero tratar de pelo menos algumas delas aqui nessa manhã, tendo em vista a história de um homem que tinha dom e que também teve que ser encorajado no uso do mesmo. Então eu gosto dessa passagem e eu quero ler com vocês 2 passagens das cartas que Paulo escreveu para Timóteo. 1 Timóteo 4, versos 13 a 16 é o primeiro texto que a gente vai ler. 1 Timóteo 4, de 13 a 16. E depois 2 Timóteo capítulo 1. Primeiro Timóteo 4, de 13 a 16 diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E agora 2 Timóteo, capítulo 1, versos 1 a 8. 2 Timóteo capítulo 1, versos 1 a 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedir a orientação do Espírito Santo. Ó Pai amado, nós pedimos que o Teu Espírito nos abra os olhos e nos faça compreender como essa história também traz lições para a nossa história. Afinal de contas, Timóteo era um servo Teu que tinha habilidades dadas pelo Senhor e desafios no exercício dessas habilidades. Nós estamos na mesma situação, Senhor. Somos filhos Teus, com dons recebidos do Teu Espírito. E, no entanto, nós enfrentamos, às vezes, algumas dificuldades. Por isso nós pedimos a Tua orientação, para que saiamos daqui mais esclarecidos com respeito ao nosso papel no corpo de Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre como é que nós temos que lidar com o nosso dom como discípulo de Jesus Cristo e como é que outras pessoas lidam com os nossos dons, discipulando-nos. Há muitos prejuízos decorrentes da ignorância quanto aos dons ou a indisposição para exercê-los.
Uma das duas pode significar a nossa ineficiência no corpo de Cristo. O que eu quero dizer nesse primeiro momento é que muitas vezes nós não sabemos os dons que nós temos e isso prejudica a nossa parte no corpo de Cristo. Outras vezes nós temos indisposição para servir, isso também prejudica. Nós não somos eficientes no corpo de Cristo. E eu falei isso ontem e vou repetir hoje, de que eu tenho usado por orientação, inclusive por dica de irmãos entre nós, essa figura da engrenagem que está em todos os slides, porque ela ilustra bem a ideia de que se uma engrenagem para de funcionar, a coisa pode emperrar. É claro que nós temos irmãos para ajudarem uns aos outros, mas hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que se você emperra a engrenagem, outra pessoa tem que fazer muita força para continuar a fazer essa engrenagem girando. Muita força. Dobrada, triplicada. Então, quando nós temos membros no corpo de Cristo que não servem, isso certamente traz ônus, traz peso, traz dificuldade para o resto do corpo. Por isso eu quero chamar você a atentar para o fato de que se você está em uma igreja, se você se considera um cristão, você tem função no corpo de Cristo, e não exercê-la é trazer peso sobre outros. Desconhecê-la é prejuízo para o corpo de Cristo. Timóteo aprendeu a servir com Paulo, seu pai espiritual. Paulo foi um pai espiritual de Timóteo, inclusive ele chama na segunda carta de meu amado filho Timóteo. A gente não sabe se o pai de Timóteo, muitas coisas acerca do pai de Timóteo, porque não é mencionado isso aqui, né? Não é dado detalhes, mas no texto que a gente leu, nós sabemos que a sua avó e a sua mãe foram exemplos de mulheres cristãs que passaram a sua fé ao filho e neto Timóteo. Mas é possível que Timóteo não tivesse referência paterna de espiritualidade. Como é importante a gente ter referências na igreja. Nesse sentido é que eu vejo a igreja como sendo uma família que repara coisas que nós não temos na nossa família maior. Às vezes falta na nossa família de sangue bom referencial de pai, de mãe, de irmão, de irmã. E Deus nos dá a oportunidade de ter nova família, para termos uma nova referência, alguém que vai nos ajudar a andar e a crescer no caminho de Cristo Jesus. E Paulo foi isso para Timóteo. Então, como pai espiritual de Timóteo, ele se sentia no direito de também puxar a orelha de Timóteo quando Timóteo estivesse fraquejando. E nos dois textos que a gente lê, você vê um Paulo preocupado com o serviço de Timóteo. No primeiro texto ele fala assim: não seja negligente para com o dom que há em ti. E no segundo ele fala: eu peço que você reavive o dom que há em você. Então o que Paulo está querendo? Ele está admoestando para que Timóteo não entenda que o dom pode ser desperdiçado, por razão qualquer. Eu vou explicar daqui a pouco um pouco do contexto, mas por hora eu quero que você entenda que Paulo está tentando fazer de um moço, Timóteo era bem mais novo do que Paulo, de um moço que estava se acovardando, ele quer transformá-lo de negligente a bom soldado de Cristo. Inclusive na segunda epístola, Paulo fala assim: Timóteo, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo está chamando Timóteo para brigar junto com ele. Eu disse isso ontem, às vezes a gente acha que Paulo está num nível diferenciado, né? E que nós não poderíamos ser úteis na vida de Paulo. Esse é um entendimento equivocado. O próprio Paulo ensinou contrariamente a isso. Porque, levado pelo Espírito de Deus, ele sabia que ele também precisava dos outros. Paulo escreve para Timóteo, por exemplo, pedindo que Timóteo socorra em algumas das suas necessidades. E ele chama Timóteo para lutar junto. Então o que é precioso disso? Quando Paulo está chamando a atenção de Timóteo, ele está convocando alguém que é menos desenvolto na fé, a lutar na linha de frente com ele. Então, Deus não fala assim: tudo bem, você é novinho, viu? Ontem eu falei com gente que estava aqui presente, falei assim, não demore muito para compartilhar das coisas que você tem ouvido. Você já passou por aquela fase, e às vezes essa mentalidade da gente assim, achar que você tem que estar super preparado para você poder dizer alguma coisa? Às vezes a gente pensa assim, não é bom. Porque tinha gente que acabava de ser curado por Jesus e já saía falando dele. Acabava de ser transformado por Jesus e saía falando dele o tempo todo. Era expulso um demônio e ele saía contando. Não tinha feito curso de teologia.
Mas estava lá ele falando de Jesus. Por quê? Porque ele estava testemunhando daquilo que ele tinha visto, daquilo que ele tinha presenciado. Faz parte de sermos corpo, o servirmos assim que nós somos inseridos no corpo. Então minha palavra nessa manhã vai ser para fazer você entender que você não precisa se preparar muito para servir. Você precisa se preparar para servir cada vez melhor, mas você sempre serve. Pelo menos deveria ser assim. 3 coisas eu quero dizer a vocês nessa manhã sobre, então, essa questão de dons. A primeira delas é que dons precisam ser descobertos. E essa é uma dúvida que sempre as pessoas têm. Como é que eu descubro o meu dom? Eu falei ontem sobre dons de falar, dons de servir. Hoje na aula eu vou falar sobre dons de sinais. Mas mesmo que eu liste todos os dons e explique cada um deles, pode ser que alguma pessoa diga assim: pastor, eu não sei, eu não me encaixei ainda. Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso, dando algumas orientações práticas. Primeira coisa, lá na carta de Paulo a Timóteo, ele fala assim, o dom, na primeira carta, no versículo 4, ele fala: o dom te foi concedido mediante profecia. Aqui a ideia de concedido mediante profecia, não é que a profecia foi o que deu o dom a ele, mas foi aquilo que comunicou o que ele tinha. Essa menção à profecia, que provavelmente não é dom de profecia que eu expliquei ontem, mas uma revelação, provavelmente uma revelação extraordinária, em que Timóteo foi comunicado daquilo que ele tinha. A gente não sabe detalhes, eu estou dizendo possivelmente, porque a Bíblia não explica. Pode ser que alguma pessoa tenha visto Timóteo exercer alguma habilidade e tenha dito para ele: olha, você tem esse dom. Pode ser, eu não sei. Mas o importante aqui não é como Timóteo descobriu, presta atenção. É que Timóteo sabia. Essa é a parte importante que eu tenho que destacar. Não é como ele descobriu, porque a gente não tem detalhes sobre o meio. O meio não é o mais importante, mas saber é importante. Tanto é que Paulo nem explica qual é o dom. Não é interessante? Ele fala assim: então, não seja negligente para com o dom que há em ti. E você fica com aquela vontade de ouvir assim: Paulo, qual é que era? Ele não fala. Você pode chutar, mas ele não fala. Você pode dizer assim: será que é de evangelista? Pode ser. Inclusive, na segunda carta, no capítulo 4, ele fala assim: faça o bom trabalho de um evangelista. Pode ser que esse seja o dom, mas a gente não sabe. Portanto, eu não estou aqui entrando no mérito de como é que ele soube, mas ele sabia. Tanto é que Paulo não precisou explicitar na carta. Timóteo sabia. E eu quero convocar você, que é cristão genuíno e está tentando encaixar-se na igreja, a desafiá-lo a ir atrás do conhecimento dessas coisas. Mas aí a pergunta: quais as circunstâncias que nos permitem descobrir nossos dons? E aí eu tenho que dizer uma coisa simples para você, mas ela é importante. Eu sei que é muito simples. Você esperava ouvir algo mais extraordinário, mas eu não vou falar. O que eu vou dizer é o seguinte: para você descobrir, você tem que testar. Para você descobrir, você tem que se engajar. Ninguém descobre assim. Ninguém descobre assim. E eu quero que você não veja o que aconteceu com Timóteo como padrão. Se Timóteo recebeu mediante revelação, que é possivelmente essa a ideia de mediante profecia, qual era o dom? Timóteo era pastor, ele não estava não envolvido. Ele não estava desengajado, pelo contrário, ele estava envolvido nas coisas de Deus. E eu quero que você entenda que sem envolvimento é impossível descobrir. Não tem mágica aqui. Eu quero que você compreenda que conhecer, saber o que você faz de melhor, você só descobre fazendo. Ninguém percebe que tem talento para algum esporte sem nunca praticá-lo. Impossível. É impossível. Não é óbvio isso? Por que a gente esquece dessas coisas quando a gente está na igreja? Você não sabe o dom, mas talvez você tenha servido tão pouco, não dá para você saber. É impossível você saber. Você quase não serve. Agora, se você se engaja, isso vai ser evidente. Isso certamente vai se mostrar. Então, a palavra-chave que eu quero destacar nesse primeiro ponto é que aptidão aparece quando você tem engajamento. Engajamento é para a gente descobrir aptidão. Quero lembrar uma coisa que eu disse ontem. Quem estava aqui presente ouviu, quem está hoje vai ouvir pela primeira vez. Isso é muito importante.
Não significa que a gente só faça aquilo que a gente entende que tem aptidão. Servir é dever nosso. Se alguém convoca você a servir, sirva, mesmo que você ache que não seja o seu melhor serviço. Sirva. Não diga, eu não tenho dom para isso. Porque Deus nos convoca a realizar uma série de tarefas, e eu listei ontem, que são ordenanças um para com o outro, mas que a Bíblia diz que tem dom espiritual que torna alguém mais apto a fazer isso do que outra pessoa. Então, quando eu estou falando de aptidão, eu estou dizendo que à medida que você serve as pessoas nas mais variadas maneiras, e eu não vejo problema em você mudar de tarefa na igreja para tentar se entender melhor, não é problema nenhum. Mas aí você vai se conhecendo e vendo onde é que você entende que serve melhor. E é tão bom quando a gente descobre aptidão. Repetindo o que eu falei ontem, eu estou falando de aptidão, não de desejo. Eu já vi muita gente ter desejo de fazer coisa que não tinha aptidão para fazer. Eu queria tanto fazer tal coisa. Já tive que conversar com gente que queria muito poder pregar a palavra, mas ele não tinha aptidão para isso. Pode ser o desejo mais lindo, mais fervoroso que for. O Espírito concede a cada um como quer. E ele faz uns isso, outros aquilo outro. E o ouvido não pode dizer, puxa, eu queria ser olho. E o olho diz assim, se eu fosse nariz. Então, Paulo está ensinando para a gente que quando a gente se envolve e descobre a aptidão, então nós somos prontos devemos ser prontos a agir especialmente onde a gente tem aptidão. Mas serviço é dever, e você só vai descobrir aptidão se você se envolver com os deveres na Bíblia Sagrada. Então a palavra é simples, mas o recado está dado. Você nunca vai descobrir se você não for engajado. Você tem que participar. É assim que a gente descobre talentos naturais e é assim que a gente descobre dons espirituais. Segunda coisa. Dons são confirmados. Eles não só têm que ser descobertos, mas eles têm que ser confirmados. Veja que o texto que a gente leu fala assim: o dom que te foi concedido mediante profecia, e aí continua dizendo assim, no capítulo 4, no versículo 14, com a imposição das mãos do presbitério. E lá em 2 Timóteo, Paulo fala, pela imposição de minhas mãos. O que é imposição de mãos? Tem gente que acha que imposição de mãos é conceder algum tipo de poder. Não sai raiozinho não, sabe? Imposição de mãos é simplesmente transferência de autoridade. É alguém em posição de autoridade dizendo assim, nós queremos que você também agora exerça autoridade. Por isso que o momento em nossa igreja, quando a gente impõe as mãos, é na hora de ordenar alguém. Porque a ordenação significa, não que a pessoa vai receber uma habilidade do Espírito, ela já recebeu, mas que agora ela vai receber a autoridade da igreja para exercer oficialmente essa função. É por isso que diáconos e presbíteros, pastores são ordenados com imposição de mãos. Porque imposição de mãos, eu repito, não é transferência de poder. É reconhecimento de que agora essa pessoa tem autoridade. Autoridade para exercer. No Antigo Testamento, por exemplo, essa autoridade vinha mediante a unção com óleo. Quando um rei era ungido, significa que agora ele era reconhecido diante de todos, que ele seria rei sobre Israel. Então essa ideia de imposição de mãos é a participação da igreja e o reconhecimento oficial da igreja de que Timóteo deveria exercer aquela função. Importante, presta atenção. Tal reconhecimento por parte de outros só acontece quando somos bênção na vida da igreja naquela área. E eu estou destacando a palavra-chave como sendo bênção. Quando a gente fala de dons espirituais, a primeira coisa que você tem que descobrir é a sua aptidão. A segunda coisa é como é que você descobre aptidão? Agora vem a segunda parte, presta atenção que elas se conectam. Você só descobre aptidão quando você faz e as pessoas dizem assim, muito obrigado. Olha, foi uma bênção para mim. Por quê? Quando você exerce esse dom na igreja, é natural que a igreja reconheça isso em você. Eu já tive pessoas que quiseram fazer alguma coisa na igreja e nunca tiveram o reconhecimento da igreja. É quase certo que essa pessoa está no lugar errado. Por quê? Porque o reconhecimento da igreja é uma maneira de confirmar, atestar de que a pessoa serve bem nessa área.
Nós às vezes nos esquecemos disso. Tanto é que a gente acha que é uma coisa muito individual. Eu, por exemplo, sou professor de seminário e lido frequentemente com jovens que querem ser pastores. E uma das coisas que eu tenho que dizer para eles, não adianta você querer. Não adianta nem você chegar aqui para mim e dizer que você teve uma experiência maravilhosa com Deus e que Deus falou para você que você vai ser pastor. Se a igreja de Cristo não confirmar você nessa posição, eu acho que você não deveria ser pastor. Por que eu digo isso a eles? Porque eles têm que entender que o corpo de Cristo é abençoado pelo exercício do dom. Se a igreja não enxerga e não tem se visto abençoada, é uma grande prova de que talvez você esteja no lugar errado. Só tem uma exceção que eu consigo pensar nessa situação, que é quando a igreja está tão desviada da palavra de Deus que ela não mais reconhece a verdade de Deus. Aí é possível que não haja reconhecimento. Mas quando uma igreja tem sido cuidada e tratada por Deus, então é justo que a igreja reconheça. Então eu quero que você entenda que não é você tanto quem diz qual dom que você tem, são os outros. Quanto mais você percebe que o seu serviço ajuda e abençoa outros, mais você é confirmado de que esse é o lugar onde você deve servir. Portanto, não só aptidão, mas a bênção que Deus concede a outros mediante o seu serviço. Dons são descobertos, dons são confirmados. E em terceiro lugar, dons precisam ser encorajados. Encorajados. Veja só o que Paulo fala lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, que a gente leu. Te admoesto que reavives o dom de Deus. Por que Paulo está falando isso? Por que Paulo está preocupado em admoestar? Ele está chamando Timóteo aqui a uma responsabilidade. E ele está dizendo que Timóteo deixou a chama apagar quase. Reavives é a ideia de reacender e de bota essa chama para funcionar, moço. Timóteo estava se acovardando porque o seu serviço havia suscitado oposição e sofrimento. Essa é uma lição importante. Olha comigo nesses versos que eu cito aí no slide. 2 Timóteo 1, versos 4 e depois o 7 e o 8. Lá Paulo escreve dizendo assim, lembrado das tuas lágrimas estou ansioso por ver-te. Essas lágrimas aqui são de quem está sofrendo, de quem está lamentando coisas ao seu redor. Olha versos 7 e 8, lá tem uma confirmação desse conceito. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, porque pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Paulo sabe que Timóteo está se acovardando, por isso que ele fala que Deus não nos tem dado espírito de covardia. A gente não sabe exatamente que tipo de oposição Timóteo estava sofrendo, mas nós podemos ter essa certeza de que o sofrimento tinha chegado a tal ponto que ele desanimou, que ele se acovardou. E por que eu acho essa lição importante? Porque ela também não é distante da nossa realidade. Alguns de vocês não têm dificuldade de saber como você pode servir, mas tem sido desanimado por circunstâncias diversas a servir. Ou porque falta reconhecimento, aí é um problema também no seu coração. Ou porque tem suscitado oposição, isso nos desanima. Ou porque os resultados não são bons. Como a gente gosta de servir e perceber que as coisas vão muito bem com o nosso serviço. Mas e quando não vão? Então eu vejo Timóteo como alguém que está desanimado, porque o exercício do dom dele nem sempre produz coisa boa. Nem sempre traz boas situações. E aqui eu vejo a necessidade de nós encorajarmos uns aos outros. Precisamos encorajar uns aos outros no serviço, mesmo que este seja penoso. Deixar de utilizar o dom seria permitir que a flama quase morresse, a chama. Então a palavra-chave aqui que eu estou destacando é de coragem. Eu quero que você compreenda que ao falar de dons espirituais, não adianta só eu explicar o que eles são. Não basta simplesmente eu trazer uma lista e dizer o que cada um significa. E por mais que o estudo seja muito elucidativo nessa área, para alguns de nós o problema vai ser coragem para exercer. Porque nós desanimamos.
porque a gente não sente mais disposição, ou por problemas pessoais, ou por não se encaixar na igreja, ou ver algum tipo de oposição, nós ficamos desanimados, abatidos. E Paulo chama Timóteo: eu te admoesto que reavives o dom que há em ti. Ele está chamando Timóteo à responsabilidade, dizendo: não deixe de servir, Timóteo. Deus te deu esse dom e não é para você. Não seja egoísta, sirva. Sirva. Te admoesto que você reavive. E eu queria aqui reforçar esse ponto, porque eu sei como é difícil servir como convém. Muitas vezes nós somos abatidos, mas tem que haver aí a necessidade do corpo de Cristo. Por isso que você tem que estar inserido. Porque se não estiver inserido, você não vai ter ânimo. Porque todos nós fraquejamos em algum momento. Todos nós. Todos nós temos desânimos. Eu inclusive. E às vezes preciso ser encorajado por vocês. E vocês precisam ser encorajados uns pelos outros. Não só pelo pastor. Uns pelos outros. Porque serviço demanda coragem. Exercer certos dons pode ser penoso. Nós temos que ser encorajados a servir cada um conforme o dom que recebeu. Eu vou terminar com esse próximo slide. Se você é atento, você percebeu que as palavras-chave formam o ABC, né, do lidar com os dons. Aptidão, bênção, coragem. Fica fácil de guardar. As crianças podem levar para casa o esboço da mensagem. Mas o que eu quero dizer nesse final, para a gente fechar? Que aptidão não é só descoberta. Aptidão precisa ser desenvolvida. E desenvolvimento vem com prática. Assim como quem tem talento para tocar um instrumento, quem tem talento para alguma atividade física, quem tem talento para administração, você não sabe tudo, você tem tino para coisa, mas você não sabe tudo. E você vai ter que aprender com quem sabe mais, porque está na frente nessa carreira. Isso é verdadeiro também dos nossos dons. Dons são habilidades que Deus nos dá, mas que carecem de ser desenvolvidos. Então você não descobre ser espetacular logo de início. Muitas vezes nós levamos um tempo até perceber que nós temos condições de servir ainda melhor. Por quê? Porque a aptidão precisa ser desenvolvida. Não é se você quer ensinar, se você quer aconselhar, se você quer exercer misericórdia, se você quer presidir ou qualquer outro dom que eu citei ontem, ele não virá assim. Você é mestre no assunto. Leva um tempo para a gente desenvolvê-lo e praticá-lo da melhor maneira possível. Segundo, dons são para os outros, não para nós mesmos. Quero reforçar isso. Por que é importante eu reforçar isso? Porque significa que o não exercício dele é egoísmo da sua parte. E por outro lado também, o exercício dele só é validado quando há confirmação alheia. E aí os outros vão dizer: você realmente é uma bênção de Deus na minha vida. Porque você tem me ajudado muito nessa área. E lembra que ontem eu falei de bênção não só para dons de falar. Lembre-se disso. Ontem nós falamos sobre dons de servir e eu fiz questão de identificar com a pessoa de Jesus Cristo, que exerceu cada um daqueles dons. Ele é o homem perfeito, o mais dotado de todos. E foi bênção na vida das pessoas, não só pelo que ele falou, mas pela forma como ele serviu. E por último, a coragem, né? A nossa disponibilidade, disposição para pagar o custo de servir. Servir é fácil? Não é. Por isso que você é convocado a servir. Deus não fala assim: dá para você ajudar a gente lá na igreja? Não, Deus não fala assim. Ele não fala assim. Ele não dá recado, não pede voluntário. Ele convoca, ele chama, ele arregimenta para o exército dele. É assim que ele faz. Ele tem condições de fazê-lo. Ele é seu Deus. Ele convoca você. Por isso que ele dá ordens: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. E é por isso que Paulo se sente no direito de dizer assim: eu te admoesto, Timóteo, que reavives o dom que há em ti. E eu admoesto vocês, irmãos, nessa manhã. Admoesto vocês a procurarem servir cada vez mais. Eu tenho dito isso já desde o ano passado, de que eu quero ver cada vez mais nossa igreja pronta a servir. Alguns de vocês são muito acomodados, eu tenho tristeza em dizer isso, mas é verdade. Alguns de vocês são muito acomodados. E me entristece,
Porque vocês são as pessoas que gostam de ser servidas. Ah, vocês acham tão bom ir lá comer um prato gostoso de comida. Depois lavam a louça para você. Depois trazem a sobremesa para você ali na mesa. Você não tem nem que sair da cadeira. Eu estou usando uma analogia, não estou falando de comer. Estou dizendo que quando você vem à igreja e pessoas te servem, você devia ter a vontade de retribuir isso. Sabe, uma expressão da nossa gratidão sempre tem que redundar em ação. Presta atenção nisso. Quando alguém faz alguma coisa muito importante para você, e você reconhece que isso foi importante, você não diz só obrigado. Obrigado a gente fala para cafezinho, entendeu? Sabe o que você faz quando você está muito agradecido? Mesmo que você não tenha como pagar de volta, você fala assim, você vai em casa um dia, eu queria fazer um jantar para você. Porque é o que eu posso fazer, porque eu estou muito agradecido pelo que você fez. Você vai em casa. Eu queria só expressar a minha gratidão. Não tem jeito de expressar gratidão sem ação. Não tem jeito. Por isso que o nosso muito obrigado a Deus é raso. Não estou brincando aqui com os meus oficiais. É muito fraco. Nosso muito obrigado é muito fraco. Presta atenção nisso, por que é muito fraco? Se eu chegasse para você e fizesse alguma coisa do tipo assim, ó, eu estou salvando você da maior dívida da sua vida. E você falasse assim, Heber, valeu, hein? Obrigadão, a gente se vê no domingo. Eu ia me sentir assim, mal agradecido. Não agradeceu direito. Porque isso não é espírito de gratidão. Espírito de gratidão se mostra mesmo quando a gente não tem como pagar de volta a mesma quantia, a gente fala assim, deixa eu fazer alguma coisa para mostrar isso. Deixa eu fazer alguma coisa. É por isso que a gente expressa amor, carinho, gratidão para com as pessoas, dando coisas a elas. É o jeito que a gente encontra de tentar dizer, ó, obrigado, viu? Eu quero que você entenda que tem que ser assim com Deus também. Por isso, por favor, não seja acomodado. Se você sente que Deus tem amado você e cuidado de você, não diga só obrigado para Ele como se Ele tivesse te dado um cafezinho. Não faça isso com Deus. Eu admoesto vocês nessa manhã. Responda ao cuidado de Deus na sua vida com ação, com serviço. Vamos orar. Ó Deus bondoso, Tu és Deus de toda graça. E a Tua graça tem sido derramada na nossa vida de múltiplas formas, inclusive mediante diferentes dons na igreja. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos faça responder à Tua graça com serviço, responder à Tua bondade com ação. Senhor, não permita que nós sejamos pessoas que falam obrigado de boca para fora, mas que o nosso obrigado venha acompanhado de ações de um coração agradecido. Ó Deus do céu, cuida do Teu povo, chacoalhe o Seu povo para ser menos acomodado, para que ele seja mais pronto a servir uns aos outros. Em nome de Cristo, amém.